Every single day, I'm gonna make something great. That's my way. Every single day. Olá, pessoal! Mais uma vez eu estou aqui agradecendo o carinho e a participação de todos vocês que se encontram aqui comigo. Os novos inscritos, os antigos inscritos e, claro, toda essa turminha do bem, esta egrégora maravilhosa que me acompanha, que cuida, que me protege há muito tempo, e os arcanjos, Arcanjo Miguel, Arcanjo Rafael e Arcanjo Gabriel, que são sempre os patronos da minha vida, desta mesa aqui onde eu trabalho com os oráculos e deste canal. Bom, pessoal, hoje eu volto aqui para conversar um pouquinho com vocês. Eu interajo muito, né, com as pessoas que entram em contato para fazer uma leitura, pessoas que já estão em atendimento comigo há muito tempo, né, com as mesas, com limpeza energética, com a psicanálise. E no meio das nossas conversas a gente fala sobre muita coisa e eu já, recebi perguntas assim: Gil, você já foi vítima, de magia, da famosa macumba? Você também já sofreu inveja, já foi vítima de inveja? Conta pra nós. Então, assim, para algumas pessoas, quando eu tenho um tempo, a gente fala um pouco sobre isso. Aí eu achei interessante trazer para vocês o meu relato, o meu testemunho sobre algumas experiências que eu já passei, porque pode ser que agregue na vida de alguém. O meu intuito, de fato, é, agregar, é trazer um pouco de reflexão também. E então vou falar um pouquinho para vocês. Aliás, pessoal, quem nunca, foi vítima de inveja e que também já invejou, porque a inveja é um sentimento que existe dentro de nós. Da mesma forma que nós sofremos aí com inveja, nós também invejamos em algum momento da vida. Claro, quando você começa a trabalhar a espiritualidade, o autoconhecimento, que você vai conseguindo também aí perceber os seus sentimentos, isso realmente fica visível para você e você tem como controlar. Mas em algum momento da vida, todos nós invejamos, tá? A inveja, ela é humana. Então, da mesma forma que somos invejados, invejamos também. E é um sentimento que é produzido pelo nosso ego, é um fruto do ego. Então, a gente tem que estar tomando cuidado, sim, porque não adianta você achar que você é uma vítima, que você é o alecrim dourado, que você nunca fez nada, mas que você está sempre sendo vítima de inveja. Da mesma forma que inveja, lembra, tudo é polar e complementar, A mesma quantidade que você tem de luz, você tem de treva dentro de você. Então, da mesma forma, que você traz aí a inveja, de outras pessoas para sua vida, em algum momento você já invejou. E inveja, pessoal, é inveja. Não adianta vir com isso de que, eu tenho uma inveja branca por você, uma invejinha amarelinha. Não, inveja é inveja. É um sentimento de verdade que é negativo. Inclusive, eu já fiz um vídeo falando aí sobre tipos de inveja, Como eu disse, tem a inveja ali funcional, comportamental, ela tá dentro da sua vida, através das pessoas que você lida em qualquer ambiente, tá? E essa inveja também, ela destrói, Ela é capaz aí sim, de matar, Assim como a inveja energética, aquela que vem quando a pessoa bota o olho ruim, meu bem, aquilo ali acaba com o casamento, acaba com a saúde, é capaz de matar um animal de estimação, matar uma planta, É o seca-pimenteira mesmo, terrível. Bom, mas eu vou contar a minha experiência. Se der tempo, o vídeo não ficar muito longo, eu vou contar aí sobre algumas vezes que eu sofri essa energia da inveja e não foi velada não, foi direta, tá? Mas agora eu lembrei, das magias, das famosas macumbas, das demandas. Eu já passei sim alguns perrengues na minha vida com isso, apesar, de trabalhar a espiritualidade, ter uma mediunidade desde pequenininha. Nossa, Gil, mas você sempre viu, você sempre ouviu, você sempre teve uma turminha do bem, mesmo assim você passa por isso? Sim, pessoal, eles não interferem no nosso livre-arbítrio. Aquilo que a gente tem que passar para aprendizado, nós vamos passar, tá bom? Então, assim, sofri sim algumas vezes na minha vida com magias demandadas sim para mim, mas eu vou contar uma para vocês que eu achei assim mais
importante para trazer hoje para vocês, que hoje a gente fala muito dos stalkers, né? Fulano tá stalkeando o outro, tá muito assim na moda todo mundo falar, e eu sofri com uma pessoa que na verdade me stalkeava e eu nem conhecia, nem sabia quem era essa pessoa, e na verdade ela passou a estudar sobre a minha vida, quem eu era, começou a ter uma obsessão sobre mim por causa do meu primeiro marido, né? O meu primeiro marido, quando eu me casei, eu o conheci 7 meses depois, né? Nós nos casamos, e essa pessoa que passou a ser aí, né, a minha stalker, na verdade, eu vim saber quem era depois. Ela trabalhava no mesmo ambiente de trabalho do meu marido na época, e ela tinha um amor platônico por ele, ou seja, ela era apaixonada por ele, mas ela nunca tinha se revelado. Então eles trabalhavam ali juntos, mas, né, ela nunca deixou claro ali o interesse que ela tinha por ele. Então nós nos conhecemos, em outro tempo aí, ela continuava trabalhando lá, mas eu nem sabia, e nós nos conhecemos, começamos a namorar, nos casamos. Gente, aí começou a perseguição, só que eu demorei um pouco, viu, para poder saber. Por quê? Porque assim, quando ela realmente descobriu que ele ia casar, ela transmitiu ali aquele sentimento que ela tinha por ele, né, não correspondido, até porque ele nem sabia que ela era apaixonada por ele. Aquilo se transformou num ódio voltado para mim, tipo, ela é a causadora de eu não estar com ele, sendo que ele nem sabia que ela gostava dele. Mas enfim, me casei, nós fomos morar de aluguel num apartamento, e esta pessoa, olha a capacidade, gente, muitas das vezes, por isso que a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes as pessoas estão te vigiando, estão olhando e você nem sabe quem é a pessoa, isso é um risco. Nós fomos morar num prédio, essa mulher, ela tinha a casa dela própria, no mesmo bairro ali, eu nem sabia, né, ele também não. Ela teve a pachorra de alugar a casa dela, era casa própria, ela alugou a casa dela, né, para que ela pudesse alugar um apartamento no mesmo prédio da gente. Olha, gente, olha a obsessão. E aí ela alugou um apartamento no mesmo prédio que nós morávamos, só que no andar de baixo. E beleza, eu nem sabia, só que eu comecei a perceber que, por exemplo, às vezes eu saía durante o dia, eu ia comprar um pão, eu ia comprar um refrigerante, eu ia colocar o lixo para fora, sempre cruzava com ela. Parecia que ela ficava ali realmente, sabe, olhando ali com o olho mágico para saber quando que eu ia sair da minha casa. Apesar dela estar no andar de baixo, era impressionante. Ela sabia realmente, eu acho que ela escutava o barulho da porta, ela corria e ficava ali à espreita, dava sempre um jeito de cruzar comigo, ou quando eu estava saindo, ou quando eu estava chegando. Ela estava sempre ali, era aquele sorrisinho amarelo, cumprimentava. Como eu não a conhecia, até porque quando eu me casei, eu morava em São Paulo. São Paulo, né, periferia, um bairro ali de São Paulo. Quando eu me casei, eu vim morar 130 quilômetros ali de São Paulo, vim morar num outro bairro que eu também não conhecia ninguém, né? Não tinha amizade. Eu vim pelo casamento, porque o meu marido já morava aqui, né? Nessa cidade, nesse bairro, e né, tinha o trabalho dele aqui. Então eu ficava dentro de casa, né, porque casei, né, e eu casei com uma pessoa que ele tem uma descendência, ele não é brasileiro, né, a descendência dele e a cultura dele, a fisionomia, o físico dele chama de fato muita atenção. Tanto é, pessoal, que o meu filho, eu costumo dizer que eu só fui a galinha que botei o ovo, porque o meu filho é a cara do pai, não precisa nem pedir DNA se fosse o caso, era só colocar uma foto do lado da outra, né? O meu filho puxou toda a característica do pai. Então, meu filho é branco, né, cabelo loiro, olho claro, meu filho tem 1,98 m, né, o pai dele era igualzinho. Tanto é que assim, as pessoas que olham para o meu filho hoje falam, nossa, parece um viking. As pessoas colocam, parece o Thor, é assim. E na época, né, do meu marido, as pessoas olhavam para ele e falavam, nossa, parece um cigano, que homem bonito. Também tinha cabelo comprido, olhos claros, né, era forte, era alto, branco. Então, assim, ele sempre chamou atenção, de fato. Então, não era só ela, né? Depois eu descobri outras, mas não era só ela que estava interessada nele. Tinha outras mulheres também. E, de fato, ele era um homem bonito, chamava atenção, né? Então, bom, aí
tá, eu comecei a perceber que eu cruzava sempre com essa pessoa, né? Sempre que eu estava saindo do prédio, ou chegando, ou, né, próximo ali da casa, do apartamento, eu encontrava com essa pessoa, educadamente cumprimentava, não a conhecia. Passaram-se, só que aí eu comecei a perceber, pessoal, que assim, às vezes eu estava limpando o apartamento, abria a porta, ia limpar ali a entrada, né, do meu apartamento, sabe o capacho, aonde a gente coloca um tapete, né, que a gente coloca para limpar os pés? Às vezes eu pegava aquele capacho, tinha um pozinho preto, sabe, tipo carvão, um pozinho ralado assim, a impressão que eu tinha era carvão, ou, né, sabe, como é que a gente chama? Quando tem queimadas, né, fuligem, né, quando tem queimada e fica aqueles pretinhos assim, às vezes era essa sensação que eu tinha, mas, né, inocente, de verdade, inocente de tudo, mas algumas vezes eu percebi que no tapete tinha ali aquele pozinho, ou então tinha areia mesmo, como se fosse areia de praia, sabe, aí eu ia, batia, né, como eu já vinha limpando o apartamento, e aí não ia pegar aquela sujeira e levar para o apartamento. Então, eu já tinha limpado o apartamento, abria a porta, limpava ali até um pouco do meu corredor, a entrada ali. Então, batia aquele capacho, pegava a sujeira, colocava no saco de lixo e descia para colocar, né, na lixeira. Isso ocorreu algumas vezes. Mais ou menos uns 4, 5 meses que nós estávamos morando ali, o meu marido um belo dia, né, o meu ex-marido um belo dia vira pra mim e fala assim, ai amor, eu cruzei com uma pessoa que trabalha comigo, né, e descobri que ela mora aqui no mesmo prédio que a gente, eu não sei qual que é o andar, mas eu descobri que ela mora aqui, inclusive eu cruzei com ela na hora que eu tava estacionando o carro, vi que ela também estacionou o carro, eu entrei, ela também, foi aí que ela falou que tava morando aqui. Só que pra mim, como eu não a conhecia, não sabia, passou. E aí, ou seja, uns 4, 5 meses, né, que eu já estava casada, morando nesse apartamento, nesse prédio, que ele descobriu que essa fulana estava morando ali. Só que para você ter ideia, ele não sabia que ela tinha uma casa. Nós ficamos sabendo disso depois. Ele não sabia que ela tinha uma casa, que ela tinha alugado a própria casa para poder alugar um apartamento para poder ficar próximo de nós. E essa mulher começou. Parecia realmente que ela não trabalhava, porque vira e mexe, os horários que eu estava saindo, eu cruzava com ela, sempre em horários que eu estava sozinha. Bom, o tempo passou, 1 ano depois de casada, e ficou isso, vira e mexe eu encontrava ali uma poeirinha, uma areia, uma terrinha ali no capacho, mas nada que me mostrasse algo diferente. Bom, aí um dia eu lembro que eu estava chegando, acho que do mercado, me encontrei com a síndica eu gostava dela, a gente conversava sempre, e aí a síndica foi e falou, né, que ela conhecia as pessoas que estavam morando ali, do nada ela foi e falou pra mim assim, Gil, tem uma moradora aqui que andou perguntando de você, perguntando há quanto tempo você estava morando aqui, que ela de vez em quando cruza com você, mas aí pelas características que ela deu, eu deduzi que era você, até que ela falou assim, eu já vi ela com um alemão, que o apelido do meu ex-marido ou era cigano ou era alemão. E aí eu falei, quem que é? Aí ela falou, é uma moradora que tem pouco tempo, inclusive assim que você mudou pra cá, ela também mudou, só que ela mora num andar abaixo. Passou, foi uma informação e eu não associei, gente. Bom, 1 ano se passou eu morando naquele apartamento e o meu marido, ele sempre teve, o pai do meu filho, ele sempre teve problema com álcool, de família, até pela descendência dele, de linhagem, sabe? Todo mundo, o bisavô bebia, o avô bebia, o pai bebia, o meu sogro também bebia muito, meu finado, né, porque já é falecido, mas vocês sabiam, gente, que você pode separar, né? Do mesmo jeito que não existe ex-filho, não existe ex-sogros, tá? Ex-sogro não tem essa palavra, inclusive espiritualmente e juridicamente, né? Os seus primeiros sogros serão os seus primeiros sogros, né? Você pode largar ali a pessoa que você casou, o parceiro ou a parceira, mas os seus sogros, eles vão ficar tanto espiritualmente como juridicamente, vão ser sogros para sempre. Então, todos eles tinham um problema de bebida, e aí com meu marido não foi diferente. Porém, eu comecei a perceber que a quantidade de bebida aumentou bastante. Ele não era um cara agressivo, ele não era um cara, por exemplo, que deixava faltar nada dentro de casa, inclusive a família tinha, né? Todos eles tinham uma condição financeira muito boa.
e ele também não era de perder dia de trabalho, né? Ele era super caxias com horário também, então ele tinha um horário para entrar, ele entrava, durante o expediente ele não bebia, mas eu percebi que começou, o que era só final de semana, ficou no meio da semana também uma vez, 2 vezes, até que chegou num ponto que eu já até falei aqui, ele bebia para dormir, acordava para beber. Então também estava uma magia agindo para quê? Para que eu acabasse ficando viúva de marido vivo. Ele tinha os compromissos dele, ele trabalhava tudo direitinho, não deixava faltar nada dentro de casa, porém acabou o trabalho dele, ele bebia, né? Então assim, se ele chegasse em casa, ele também queria beber. É aquela coisa de, eu vou tomar uma para abrir o apetite, vou tomar uma para poder depois ir tomar um banho que eu preciso descansar. E detalhe, o pai do meu filho, ele só bebia uísque. Ele não bebia outra bebida, era só uísque e cowboy, né? Sem gelo. Então você imagina como que era. E ele tinha dentro de casa. E ficou assim, e tem uma história que depois eu vou contar para vocês, mas assim, eu tenho o hábito de dizer que a língua fala e o budico paga, né? Porque eu vim de uma família onde meu pai era alcoólatra, então eu via o desespero da minha mãe, né? A tristeza da minha mãe. Nós fomos criadas 4 filhas, aonde ia escurecendo, anoitecer, minha mãe botava a gente para dentro de casa para que ele não chegasse, encontrasse a gente na rua, para não ter que discutir com ela. Se a gente estivesse brincando, então eu cresci com esse medo, né? A gente não sabia como que ele ia chegar. Então eu sempre dizia, pessoal, desde pequena, da mesma forma que eu dizia que com 25 anos eu ia ser mãe de um menino e ia ter um filho só, e foi exatamente isso que aconteceu na minha vida. Eu casei com 23, fui mãe aos 25 e tive um filho só. Eu também dizia quando eu era criança que eu jamais ia me envolver com um homem que bebia, porque eu não queria de forma alguma vivenciar o que a minha mãe viveu. Então eu falava assim, um homem que bebe eu quero distância. E eu casei com um homem que bebe, olha isso, né? Olha a crença se repetindo, até que depois eu consegui quebrar essa crença. Não foi só com a separação não, mas inclusive ajudei ele até de forma espiritual a se livrar desse vício. Mas era algo que ele trazia da família. Só que essa magia que essa bonita havia enviado era também para isso, para atrapalhar o casamento, né? Então eu acabava ficando viúva de marido vivo, porque ele chegava em casa, ele estava mais conectado com a bebida. Final de semana ele estava com um copo na mão. Chegou num tempo, depois de anos de casado, que eu não saía com ele por vergonha, porque eu sabia que ele ia beber, eu sabia que eu ia ter que trazer ele carregado, eu tinha uma criança pequena, então eu falava, caramba, né, tem que sair com ele, ele não se controla para beber, e aí chegar em casa tem uma criança para cuidar, tem ele, e eu ficava preocupada, então até mesmo com a minha segurança, porque uma pessoa que bebe não tem como olhar a mulher, né, então muitas coisas assim, eu fui voltando naquele tempo que eu via a minha mãe, que também não saía com ele, com o meu pai e as 4 filhas para não passar vergonha, para não passar nervoso, eu estava vivendo aquela vida. Só que isso também foi algo que veio através dessa magia, potencializou. Não estou dizendo que ele começou a beber por causa da magia, não. Ele já bebia, a família toda. Porém, isso se potencializou para quê? Para que a gente não tivesse a intimidade, não tivesse uma vida, né, de casados. Bom, 1 ano depois eu engravidei, né? Casei com 23, aí falei, bom, agora, então tá, engravidei, tudo tranquilo, só que quando a mulher tá grávida, gente, ela fica muito mais sensível, a intuição aflora muito mais, você fica numa sensibilidade assim, e claro, né, você libera hormônios, né, mas a parte intuitiva, pelo menos comigo, deu assim um boom. Eu fiquei, né, que enxergava até aquilo que eu não queria. E eu tive um sonho, logo no começo da gestação eu tive um sonho aonde pediam, eu não lembro muito bem assim o sonho, mas eu lembro a mensagem exatamente o que foi falada para mim até hoje, né? Tá ali, meu filho vai fazer 24 anos, então, né? Anos se passaram, mas até hoje a mensagem do sonho eu lembro nitidamente como se fosse ontem. Bom, eu tive um sonho onde falava sobre magias, onde pedia para que eu tomasse cuidado e dava detalhes de uma mulher. Então, a característica que foi mostrada para mim no sonho era aquela mulher. E aí eu comecei a ficar cabreira. Onde eu comecei, depois desse sonho, eu comecei a prestar atenção que não existe coincidência. Eu sempre falo, não existe acaso. E os horários que eu saía eram os horários que eu me encontrava com ela. Os horários que eu estava chegando eram os horários que ela chegava. E eu comecei, falei, não, aí que tá. Então eu já comecei a associar.
Bom, e ele bebendo. Nesse tempo, nós estávamos terminando de construir a casa. Então, nós estávamos morando no apartamento, estava o tempo de esperar, então, a gestação, meu filho ia nascer, nós íamos para nossa casa própria. Bom, meu filho nasceu, tudo certinho, veio de uma cesariana, já contei num outro vídeo que também a mediunidade me mostrou que o meu filho ia escolher nascer e que ele ia vir super tranquilo, não ia dar problema nenhum. De fato, ele escolheu nascer, meu filho nasceu de 8 meses, né? Então, assim, ele não me deu um pingo de trabalho, eu fiquei 14 horas aí com a bolsa rompida, mas mesmo assim, fui para uma cesariana, não sei o que é dor de parto, não tive esse problema, apesar de ficar 14 horas esperando, mas ele escolheu nascer. E eu já tinha sido avisada. Inclusive, depois eu volto aqui para falar para vocês também essa gestação, porque foi bem complexa, né? Até descobrir, eu já sentia, o meu corpo já dava sinais, porém, a medicina em si não conseguia encontrar. Eu fazia exame de sangue, dava negativo. Fazia exame de urina, dava negativo. Fazia exame de farmácia, dava positivo. Chegou no ponto que os médicos achavam que eu estava com gravidez psicológica, porém eu tinha todos os sintomas. Apesar de não ter aparecido a barriga nos primeiros meses, mas eu sentia, sabia que tinha algo diferente, até que o meu mentor veio num sonho, né, porque aí eu passei, enquanto eu estava gestante, eu não estava incorporando, né, não, foi até um acordo que nós fizemos, e no período de gestação eu não incorporava, mas eles vinham, conversavam comigo, então um guia veio, um preto velho, que eu sou apaixonada por ele também, tinha me avisado, e falou, olha minha filha, você tá buchuda, mas fica tranquila que você vai encontrar um homem de branco, e esse homem de branco vai mostrar pra você. E dito e feito, numa conversa com uma pessoa, ela me indicou lá, eu tenho um ginecologista maravilhoso, inclusive ele é obstetra, ele é judeu, me passou o telefone, eu marquei uma consulta, fui lá, levei todos os exames, joguei em cima da mesa dele e falei, olha, doutor Isaac, aqui ó, todos os exames de farmácia tá dando positivo, de urina e de sangue tá dando negativo, nenhum médico pede um ultrassom, não faz um exame de toque, só diz que eu tô doida. Ele me ouviu, terminou e falou, deita lá, vamos fazer um exame. Fez um exame, terminou assim muito rápido, ele tirou as luvas, olhou pra mim e falou, olha, vou pedir pra você um ultrassom, que se você não tiver grávida, eu mudo meu CRM e viro veterinário. Então assim, tanto é que ele me acompanhou, ele foi o meu ginecologista, e só não fez o meu parto, né, que era todo um combinado, por quê? Porque o preto velho falou, né, que as coisas iam ter uma mudada, né, que o meu filho, ele ia escolher o dia de nascer e que eu ficasse tranquila que não ia ter problema nenhum, e dito e feito, o dia que estava marcado, por exemplo, um mês pra frente que estava marcado, ele iria poder fazer o meu parto, só que um mês antes ele estava num congresso fora do Brasil, e foi um mês antes que o meu filho resolveu nascer, mas também não tive dor, enfim. Nesse período, né, que o meu filho nasceu, tudo, ficou um tempo internado, ele veio prematuro, né, asma, pneumonia, enfim. Eu fiquei na minha mãe, sendo cuidada por ela, pelas minhas irmãs. Depois aí de 45 dias, voltei para casa e aí eu olhava pro meu filho e falava, bom, agora é eu e você. Eu não sei como cuida, mas eu sei que você depende de mim. Vou aprender a ser mãe. E eu sempre falo, meu filho foi um laboratório de vida. Eu aprendo com ele muito mais do que ele aprende comigo. Ele é realmente, assim, uma conexão de almas. Bom, aí nós ficamos nesse prédio mais ou menos até 5 meses de vida do meu filho, até a casa ficar pronta. A casa ficou pronta, nós mudamos. Gente, eu não sei como que essa abençoada descobriu onde que era a casa, porque aí a coisa ficou mais forte. Bom, nós mudamos para essa casa e eu começava a encontrar na garagem, né? Tanto na calçada como na garagem, eu já comecei a encontrar. Às vezes eu abria o portão para colocar o lixo, ou abria a porta de manhã, tinha pólvora mesmo, literalmente. Ela jogava pólvora dentro do meu portão. Além de pólvora, ela jogava sal grosso, ela jogava outras coisas assim, sabe? Eu comecei a perceber até o ponto de ser arriado no meu portão um despacho, de encontrar um alguidar ali com uma vela, com galinha, sério pessoal, assim, umas coisas estranhas no meu portão. Isso ficou assim tão rotineiro, pelo menos uma vez por semana eu encontrava a bendita da pólvora, a areia, né, terra preta, encontrei várias vezes.
E os cachorros da rua começaram a latir. Então eu já comecei, né, tentar entender. Na época, na minha casa não tinha câmeras, então eu não conseguia saber. Porém, os cachorros de madrugada latiam, eu já sabia. Às vezes eu saía do meu quarto na ponta do pé, abria um pouquinho da fresta da janela da sala para poder olhar. E quando não era isso, eu escutava os cachorros latindo, não demorava muito tempo, eu escutava o barulho de uma porta fechando, um carro ligando e indo embora. Então eu já sabia que no dia seguinte eu ia encontrar presentinho. Até que um dia, o meu ex-marido foi fazer uma viagem e eu fiquei sozinha na minha casa com meu filho. Era até próximo ali do Dia das Mães, era no mês de maio. Gente, eram umas 3h30 mais ou menos da manhã, enfiaram o dedo na minha campainha. Você imagina, você acordar num pulo com a campainha assim, tudo silêncio, bem... Meu coração acelerou, meu filho começou a chorar, eu corri no quarto dele, peguei e fiquei, né, tentando me acalmar e ele chorando e eu quase tive um ataque mesmo, né? E eu escutei de longe, bem de longe assim, eu escutei um carro descendo. A pessoa não ligou o carro, mas eu escutei o barulho. A rua não tava, né, e os cachorros latindo desesperado. Aí você vê como que Deus é maravilhoso. Um vizinho de frente, né, que morava de frente à minha casa, que inclusive eu sempre falo, a minha família são os meus vizinhos, porque eles eram que me socorriam, até mesmo depois da separação, eles me auxiliaram muito. Um vizinho que morava de frente me chamou no dia seguinte e falou assim: Gil, já tem um tempo que eu vejo, os cachorros latem de madrugada, às vezes eu estou aqui no meu estúdio trabalhando, eu olho pelas câmeras e comecei a perceber que é sempre na sua porta. Eu já vi uma mulher, já vi um casal, vem aqui como se fosse vestido com roupa de santo, eu já vi, vem aqui na espreita, coloca a mãozinha aí no seu portão, joga alguma coisa para dentro. E ontem eu escutei, era mais ou menos aí quase 4 horas da manhã, 3h30, 4 horas da manhã, eu escutei os cachorros latindo bastante. Eu olhei nas câmeras e vi uma pessoa saindo em direção do seu portão, saindo correndo em direção ao carro. Eu ainda abri o portão, gritei, mas não vi mais nada, né? O carro foi embora. E aí falou a cor do carro, falou o modelo do carro. E aí eu fiquei com aquilo. Deixei o dia, né, passar. Meu marido chegou de viagem, eu contei, falei o que o vizinho tinha falado. Quando eu falei o que o vizinho tinha falado e o modelo do carro, ele na hora se tocou, porque ele trabalhava com essa pessoa. Aí ele falou: bom, esse carro é típico daquela pessoa que eu falei, que morava lá no prédio. Aí as coisas começaram, né, se encaixar. Bom, isso virou um calvário para mim, porque eu tinha uma criança, né, dentro de casa e ali era a minha casa mesmo, não tinha como eu mudar dali. E aí o meu vizinho falou: vou ficar esperto. Só que quando ela tocou o interfone, que deu aquela cachorrada na rua latino, que esse meu vizinho abriu o portão, eu acho que assustou, porque demorou aí mais quase um mês para voltar a fazer tudo de novo. Então acho que ficaram com medo, né, de que o vizinho voltasse a olhar. Passou. Então, o que aconteceu? Ficou quase um mês sem aparecer na minha porta, aí começou os telefonemas. A pessoa ligava, eu atendia, às vezes estava fazendo alguma coisa, atendia, não falava nada, ficava mudo e desligava. Ou então eu escutava risadinha no fundo, mas desligava. Até que chegou num ponto que começou a me xingar de trouxa, me xingar de corna, sabe? Foi aquela coisa que ia acabar com a minha vida, que sabia os horários que eu saía com o meu filho. Ficou assim, olha, uma perseguição. E aí foi aonde o meu marido, né, começou a juntar as peças, o pai do meu filho, começou a juntar as peças e eu falei: não, mas não fala nada. Não fala, não vai atrás. Não, eu vou atrás porque isso não se faz. Bom, aí ele conversando com uma pessoa, uma outra colega de trabalho, descobriu que essa pessoa era apaixonada por ele e mais. Frequentava, né, um terreiro aí. E ela porque estava tentando conseguir ele na magia, mas antes de conseguir ele, ela queria destruir a mim. Então, assim, foi bem complicado, tanto que o meu filho aí, com os primeiros meses, não tinha nem um aninho de vida, foi quando eu comecei a retomar, né, a minha espiritualidade, pedir para que os mentores, né, me dessem permissão para começar a incorporar, para poder fazer as minhas defesas, para poder me ajudar. Mas foi bem complicado, sabe? Então, assim, ela tentou o máximo que ela pôde, até que deu uma confusão, né? No trabalho lá, ele bateu de frente com ela, ele falou um monte pra ela. Foi aí também onde ele descobriu que ela sempre foi apaixonada por ele. Só que, assim, ele não tinha como adivinhar, muito menos eu. E quem estava sofrendo com esses ataques era eu. E a minha preocupação era com o meu filho, né? Porque até então
ele já tinha nascido e eu fiquei, né, preocupada de que resvalasse nele alguma energia. Então era aquele cuidado que eu tinha que ter sempre, mas todos os dias, né, praticamente eu encontrava sujeira no portão. E ela tentou durante muito tempo. E isso ficou um tempo, mesmo aí depois que eu descobri que era ela, depois que o meu ex-marido descobriu que era ela, né, ela parou ali de ficar aparecendo, mas as ligações continuavam. E eu lembro uma vez, né, uns meses depois disso, que eu estava no supermercado, né, com o meu filho. Eu tinha ido na escolinha, peguei o meu filho e fui no supermercado. E quando eu tava saindo do supermercado, eu tava segurando a mãozinha do meu filho com umas sacolas na mão. Ela veio com tudo na minha direção e bateu de ombro assim, sabe? Ela deu aquela topada, ela sabia, porque ela não era doida, ela sabia que era eu. Só que eu tava prestando atenção no meu filho com sacolas na mão, eu não tinha visto, eu não olhei de frente. Eu só senti aquela topada, assim, que eu olhei pra trás, é que era a abençoada. Também não xinguei, não falei nada, ela ainda ficou ali parada, tentando, né, para ver se eu ia falar, porque com certeza ela estava querendo briga, ela estava querendo palco, e eu não dei palco para ela, vim embora, e aí eu tive que mudar toda a minha vida, porque ficou tão complicado que ele não mais me deixava sair. Então ele também estava com medo de acontecer alguma coisa, nós tivemos que colocar chapa no portão, né, porque aí não tinha mais como ela colocar nada, enfiar a mão, nem por baixo, nem por cima, por nada, colocamos chapas no portão, câmera na casa. Eu já não saía, infelizmente, né, eu gostava de levar meu filho para a escolinha andando, né? Eu passei a colocar ele na perua, então ele vinha de perua escolar, voltava de perua escolar. Eu realmente fiquei presa dentro de casa porque ele ficou com muito medo, né? E foi bem difícil, bem complicado. Ela ainda insistiu durante muito tempo, até que a empresa que eles trabalhavam tomou conhecimento do que estava acontecendo, desligou ela. Eu tenho certeza que a raiva dela foi muito maior, só que eu voltei a trabalhar com a minha mediunidade, voltei a fazer as minhas proteções e finalizou. Mas assim, foi bem complicado. Eu vivi tempos difíceis, assim, como uma pessoa que me perseguia, e eu demorei um tempo para descobrir que a perseguição, na verdade, era de raiva, porque eu tinha casado com o amor platônico dela. Se a pessoa, né, não se apresentou, não se declarou, não deu sinais de que estava apaixonada, e ele sempre falava para mim, né, não, mas nem se eu não casasse, mas nem se você não tivesse, né, eu não tivesse te conhecido, eu não casaria com essa pessoa, com esse ser humano, mas nem numa próxima vida, nem com uma corda, né, amarrada aí no meu pescoço, com uma arma. Ele sempre falava isso. Não era o gosto dele, não era o estereotipo de mulher que ele gostava, mas ela encucou com ele. Então ela acabou ficando com raiva porque viu que ele casou, e aí ela veio pra cima de mim com tudo. E aí nesse período da minha gestação, e ela ficou com raiva também quando nós mudamos do apartamento, que aí, né, eu acho que a síndico de prédio é uma beleza, né, conta tudo. A síndica acabou contando tudo, e essa pessoa deu um jeito de descobrir. Tinha alguém que passava informação, isso é fato. Até hoje eu não sei quem era, mas deram informação ao ponto dela, né? Com certeza ela deve ter seguido ele, eu não sei. Mas ela começou ali perseguir, e depois de um tempo é que nós descobrimos que ela tinha alugado a própria casa. Inclusive a pessoa que alugou, depois de um tempo, acabamos nos encontrando na escolinha, né? Os nossos filhos estudavam numa escola ali próxima, e acabei descobrindo que ela tinha alugado a casa da abençoada, porque assim, essa história chegou tão longe, chegou na empresa onde meu marido trabalhava, chegou lá no prédio, porque ele ficou indignado, né? O meu ex-marido ficou indignado, e ele tinha muita amizade com a síndica, com o marido da síndica, então ele acabou contando. Então a síndica é o que eu tô te falando, né? Síndico e porteiro é uma bênção, sabe da vida de todo mundo. Eu sei que essa história chegou na empresa, que é onde ela foi desligada, os funcionários ficaram sabendo, o dono da empresa, né, inclusive foi no nosso casamento, me conhecia, ficou muito feliz de ver, né, o meu ex-marido casar, até porque quando o meu ex-marido casou, ele casou com 29 anos, naquela época, né, nós casamos aí no ano 2000, ele estava com 29 anos, eu com 23 e ele com 29, então os amigos achavam que ele não ia casar, e ele sempre falava que se fosse para casar,
ia ser muito difícil, só se ele encontrasse de fato alguém assim que mudasse a opinião. Então o povo nem achava que ele ia casar. Então quando ele me conheceu, e ele me conheceu porque ele ia para São Paulo visitar o pai dele, que tinha lojas na galeria onde eu trabalhava. Eu não trabalhava para o pai dele, né? Mas eu trabalhava na galeria onde o pai dele tinha algumas lojas de papelaria. E um dia, ele indo lá, uma moça que trabalhava comigo, conhecia todo mundo, conhecia o meu sogro na época, e acabou nos apresentando, e a primeira vez que ele me viu, ele falou para mim: você vai ser a minha mulher, a minha esposa e a mãe dos meus filhos. Dito e feito, 7 meses depois estávamos casados. Então, quando ele anunciou para os amigos, anunciou na empresa que ele ia casar, o povo não acreditou. Falou: não, se você vai casar, então, né, nós vamos financiar. E dito e feito. Gente, o meu casamento, até o meu vestido de noiva foi ganhado de presente da esposa do dono da empresa. Então, assim, foi tudo financiado. Foi um casamento, assim, que infelizmente só durou 10 anos, né? Depois de 10 anos eu entrei com a bunda e ele entrou com os 2 pés e separou, descobriu uma traição. Apesar dele negar até hoje, mas um ladrão nunca confessa que roubou, né? Teve sinais, inclusive ele contou, né? Porque um belo dia, do nada, assim, é o que eu tô te falando, depois de 10 anos de casado, a pessoa vira pra mim e fala: eu me apaixonei por uma outra pessoa, quero divórcio. E estávamos jantando, então eu fiquei meio assim, sabe quando você fala: ó, vai chover? Demorou para cair a ficha, demorou algumas horas para mim entender, né, que ele disse que tinha se apaixonado por outra pessoa e queria o divórcio. E eu, sendo escorpiana, pessoal, para mim, né, acabou a confiança, acabou o respeito, acabou tudo, né? Se falou de uma traição, até porque ninguém tá vacinado contra uma nova paixão. E ele disse que estava apaixonado por outra pessoa. Isso para mim, né, escorpião sabe matar, né, e morrer assim, morrer alguns sentimentos, sabe colocar um ponto. Eu respeitei. Bom, foi difícil essa separação, né? Ele pediu o divórcio, mas foi difícil, porque depois fingiu o egípcio, fingiu que nada tinha acontecido, porém, né, ele começou a chegar em casa tarde, eu comecei a perceber que tinha mudado o comportamento, colocou senha em celular, coisa que não tinha hábito de colocar, levava o celular para o banheiro, mudou o perfume, mudou o jeito, a roupa, passou a vestir outro estilo de roupa. A mulher não é besta. Então fica a dica aí para vocês: começou a colocar senha no celular, mudar, querer ficar um pouco mais arrumadinho, mudou o perfume, ou seja, a colônia de barbear foi outra, eu já comecei a perceber. Bom, mas enfim, e aí ele começou a chegar tarde em casa, ele começou a dormir fora de casa, até numa conversa com o meu finado sogro. Foi o meu finado sogro que falou pra mim: põe um ponto final, arruma as malas dele e bota ele pra fora de casa, porque se ele pediu o divórcio, ele tá dentro de casa, pra ele tá sendo um hotel, porque ele chega, tem comida pronta, tem casa pronta, o filho tá, a casa tá limpa, o filho já tá dormindo, não tá dando problema, pra ele é o céu, ele não vai ter despesa. E aí foi só aí realmente que eu resolvi colocar, né? Falei: não, então as suas coisas tá aqui, decida, eu vou alugar um outro canto pra mim, enfim, foi embora. Ele foi embora, depois, não deu 3 meses, esse cara começou a fazer da minha vida um inferno, porque ele queria voltar e eu já não queria mais. É o que eu falei, quando disse pra mim e eu senti que tinha traição, eu não brigo com mulher nenhuma por causa de homem. Gente, 8 milhões de pessoas no mundo, 8 bilhões de pessoas, você acha que eu vou ficar batendo boca com mulher por causa de homem? Vou nada, né? Quem não me quer não me merece. E eu comecei a perceber que ele começou a querer vir atrás, só que às vezes ele enchia o caneco de madrugada, começava lá a buzinar no meu portão, tocando a campainha. Não, pera lá, não é tudo bagunçado assim. E aí ele disse pra mim que queria voltar, eu fiz besteira, quero voltar. Eu falei: nananina não, comigo não. E um dia ele realmente, com o caneco cheio, ele me chama pelo nome da abençoada, né? Que até então eu desconfiava, mas também não fui atrás para ter certeza, porque acabou. Ele me chama pelo nome da abençoada. Até que ele chorando, bêbado, tá? Ele chorando, sentado no meu sofá, ele falava que queria voltar, porque ele se sentiu, né? Ele foi... Gente, a vida é maravilhosa, ó. Faz esse retorno aqui, mas as coisas chegam na sua mão. Bom, enfim, ele pediu o divórcio porque ele se apaixonou por uma mulher casada. Presta atenção. E detalhe, a pessoa que se apaixonou por ele, que ficou com gracinha com ele não tinha amizade, mas ele conhecia quem era o marido dela, tá? Então, assim, pra mim, todo mundo safado nesse rolo.
E ele se apaixonou por ela, né? E ele é realmente uma pessoa muito verdadeira, assim, quando ele quer uma coisa, ele não tem como esconder. Então ele falou, bom, eu tô apaixonado por ela, não vou ficar mais com esse casamento. E ele pediu o divórcio. Só que quando ele chegou lá e falou, pronto, fulana, agora eu tô solteira, ela falou, agora eu não te quero mais, eu te queria como um amante, não como marido. Aí a casa dele caiu, ela não ia largar o marido com 2 filhos adolescentes, e aí ele quis voltar, porque ele falou, bom, agora eu dei com os burros na água, só que quando chegou, falei, aqui não. Então, assim, olha, foi bem difícil, eu tive que realmente pegar firme com ele, e aí ele achou que eu ia retornar para ele, porque eu já estava 10 anos fora do mercado, lembra? Quando eu casei, até porque ele tem uma descendência que mulher minha não trabalha fora, eu não precisa trabalhar, eu banco tudo, e realmente bancava tudo, não faltava nada. Então ele usou isso, né? Ele falou, bom, eu vou pedir para voltar, ela vai voltar, porque, né, ela não tem como se manter, ela vai ter que aceitar eu de volta. Ele quebrou a cara assim 2 vezes. Eu nem aceitei, né, voltar para ele, como também não aceitei pegar, botar meu filho embaixo do braço e correr para casa da minha mãe. Falei, não, eu saí da casa da minha mãe sem filho. Eu não vou voltar para lá com filho de jeito nenhum. Eu sou mulher suficiente para poder trabalhar, nem que seja de faxineira. 10 anos fora do mercado, eu não ia conseguir voltar para minha área, mas eu vou me manter. E foi exatamente isso que eu fiz. Então ele quebrou a cara comigo 2 vezes, porque quando ele insistiu em voltar, e ele viu que eu não ia voltar, e falei firme, ele não quis bancar a pensão. Então eu não vou bancar nada. Eu falei, também não se preocupa, meu filho, né? Quando nasce uma mãe, nasce uma família, nasce um filho, né? Nasce um pai, nasce uma família. Mas se a paternidade não chegou, não nasceu em você, paciência, né? Eu sou mulher suficiente para bancar o meu filho, e fica tranquila que eu nunca vou bater na sua porta para pedir 1 litro de leite, nem da sua família. E de fato não pedi. O nono, né, que era o meu finado sogro, enquanto estava vivo, ele deu todo o suporte, né? Ele queria ver, inclusive ficou um tempo aí chateado com o filho, mas é filho, né? E eu não quis, de forma alguma, eu não quis voltar, não briguei por pensão, não briguei por aquilo que era meu direito, não. O meu direito era ter paz, e tudo que eu queria era paz. E arrumei um emprego, não foi fácil, pessoal, não foi, mas assim, eu tenho uma longa história. Então eu arrumei um emprego, fui trabalhar assim, né, como ajudante de cozinha, para você ter ideia. Depois fui garçonete e fui me virando para poder criar o meu filho, né? Tanto é que eu entrei em empregos que eu tinha que fazer uni do Unité, como eu já falei aqui em alguns vídeos, né? Eu tinha que escolher o que eu pagava primeiro, porque meu filho asmático, a medicação não era barata, e eu lembro que um dia meu filho estava numa crise de asma, de madrugada, eu desesperada, pedi para esse meu vizinho, que é o que eu tô te falando, que os meus vizinhos são os meus parentes mais próximos. Meu vizinho falou, não, claro, eu te levo. Me levou no hospital. Quando eu cheguei no hospital, vocês acreditam que ele, de pirraça, ele cancelou o convênio do meu filho? Quando eu cheguei lá, que eu entreguei a carteirinha, mas o convênio tá cancelado. Como assim o convênio tá cancelado? Eles não... Falei, mas vocês têm que atender, ele tá em crise. Não, infelizmente nós não podemos. Olha, foi bem complicado, porque ele achou que eu ia retornar, que eu ia implorar. Eu não fingi que nada tinha acontecido. Falei, não. Tanto é que nessa mesma madrugada, esse meu vizinho falou, não, eu te levo num pronto-socorro, fica tranquila. Ele me levou num pronto-socorro, eu falei, pode me deixar aqui, porque eu sei que vai demorar, ele vai fazer algumas inalações, vai ter que passar de novo com o pediatra, e amanhecendo eu pego um ônibus e vou embora. Ele falou, de forma alguma, pode ficar tranquila aí, que eu vou ficar dentro do carro, vou dormir aqui dentro do carro, a hora que você terminar, você bate no vidro. Olha pra você ver como que é. Então, quando você tem uma conduta boa, quando você realmente, né, faz um bem também pro próximo, quando você leva a sua vida de uma forma correta, o universo todo conspira a seu favor. E ele ficou ali me auxiliando. Eu cheguei em casa também, não dei satisfação, não fui falar para ele do convênio, não fui brigar, muito pelo contrário, né? E foi com o meu trabalho, eu pagava minhas contas, comprava os remédios, fazia de tudo para que ele não entrasse numa crise. E quando infelizmente ele entrava numa crise, eu ia para um pronto-socorro, eu ia para um UPA, mas ficou assim até eu ter condições de colocar ele, entrar numa empresa onde eu tinha um convênio e podia colocar um dependente, aí eu pude colocar meu filho, mas ficou. E até hoje, para você ter ideia, faz anos isso, ele já chegou
Ele não quis pagar pensão e ele ficou atrás e ele chegou num ponto de falar como ele fala para o meu filho. Se eu tivesse 10 vidas, 11 vidas eu casava com a sua mãe. Eu falo, isso é castigo, isso é encosto, chega. O que eu tinha que viver com você eu vivi, né? Tive que dar um basta sim, tive que falar, não, se coloca no seu lugar, eu vou viver a minha vida. A única ligação que nós temos que ter é do filho, porque vamos ser pais a vida, né? Até o desencarne nós somos pais, então vamos manter esse respeito. Sou muito grata por ele, sim, porque ele me deu o que é a coisa melhor na minha vida. Quem saiu perdendo foi ele, né? Ele perdeu a oportunidade de ver o filho crescer, de ter contato com o filho, né? Quem saiu ganhando fui eu, porque todos os finais de semana que ele deveria ter, né? Com o filho, acabou ficando para mim, então ele não me fez mal. Se ele achou, né, que ele não pagando pensão, que ele não vindo ver o filho, castigando, ia me castigar, ia me fazer mal, pelo contrário, né? Ele me fez um bem enorme, porque eu e o meu filho, nós temos uma relação hoje de muita amizade, de muita reciprocidade, e eu sempre falo, nós somos mães até um período. Depois de uma etapa, você não vira mãe, você deixa de ser mãe, você fica uma amiga, uma psicóloga, né, uma médica, enfim, mas aquela função, né, de dar banho, de cuidar, de pôr de castigo, né, essa função acaba. Então hoje meu filho tá aí, né, enorme, saudável, né, tive condições de trabalhar, mesmo com dificuldade, ele mesmo fala, coloquei ele nos esportes, fui colocar o pediatra, pneumologista, sempre falava, coloca ele para fazer esporte, ele precisa trabalhar os brônquios, ele precisa trabalhar o pulmão, quando criança enchia muita bexiga com ele para poder ajudar, né, então coloquei na natação, no jiu-jitsu, no muay thai, academia, e hoje tá aí, né, trabalhando, se virando, mas é o meu melhor amigo, é o meu melhor lado, é a minha melhor versão. Apesar de olhar para ele e enxergar o pai, eu não tenho essa raiva não, porque é o que eu disse, ele tem realmente uma beleza, o pai dele sempre foi um homem muito bonito, só que não soube também se valorizar. E o meu filho é a cara dele, mas puxou, ele é tudo que eu pude ensinar a ele, as escolhas, hoje ele tem as escolhas, e eu nunca fui, de forma alguma eu nunca fui um muro entre eles, pelo contrário, eu sempre fui uma ponte, sempre tentei, só que o papel do pai é do pai, eu não posso, até mesmo dentro da constelação a gente sabe que cada um tem o seu lugar de pertencimento, então eu não posso ocupar o lugar do pai dele, eu auxiliei, eu fiz o que eu pude, eu ensino, eu ajudo, mas o lugar de pai eu não pude fazer, mas tá tudo bem, ele faz terapia, né? Não é comigo, mas faz terapia para se entender, já teve muitas crises por causa disso, crises com ele mesmo, mas hoje ele já tá mais centrado, ele entende que cada um só dá aquilo que tem, e é o que eu disse, vem uma repetição de padrão, porque a história do pai dele também, o pai dele também tem uma história só que aí de abandono da mãe, a mãe abandonou ele foi criado pelo pai, que era o meu sogro, entendeu? Então, ele teve sim essa rejeição, ele teve sim esse abandono da mãe. E no caso do meu filho, foi ele que abandonou o meu filho, né? Então, meu filho tem a mãe e faltou esse pai. Só que é o que eu disse, ele acabou fazendo o que ele fez justamente pelas crenças que ele carrega, pelos traumas que ele tem, mas tá tudo bem. E mais pra frente eu conto outras histórias, viu? Porque depois disso, eu já tive muito problema, já tive namoradas dele que me ligaram e falaram, pelo amor de Deus, né? Eu durmo com ele, mas você tá na cama com a gente. E muitas, inclusive, eu tive que falar com ele, falei, cara, tenta se dar bem com uma mulher, né? Hoje eu já tô num outro casamento, já tô, né, vivendo a minha vida, você precisa viver a sua, nós nunca mais vamos voltar, não tem essa possibilidade, e você precisa realmente reconhecer que as pessoas que estão ficando na sua vida é porque querem ficar. Por exemplo, se ela teve uma namorada dele que me contou, né, que ela ia fazer uma comida, ela fazia um macarrão, por exemplo, ele falava, mas esse macarrão, se fosse a Gil, tinha feito de outra forma. Ela ia lavar uma roupa, mas a Gil lavava de outra forma. Então, ele levava eu para os relacionamentos. E eu lembro que eu falei com essa namorada, falei, tenha paciência, né, vai mostrando para ele que não é assim, que já tem anos que nós estamos separados, mas pelo menos essa não aguentou, a outra, né, hoje eu não sei da vida dele, né, muito pouco assim, às vezes épocas comemorativas, como o meu aniversário, ele me parabeniza, Dia das Mães, ele me parabeniza, aniversário do meu filho,
ele manda a mensagem para o meu filho, manda para mim também. Aniversário dele eu cumprimento. Então, assim, comemorações básicas, né? Feliz Natal, Feliz Ano Novo, Feliz Dia dos Pais, mas só. Então, mas eu lembro que eu tive que interferir, falei com ele, falei, olha, tenta ficar bem, né? Você tem alguém que quer ficar com você, para de ficar colocando a sua ex no meio da relação. Ela falava assim, você dorme com a gente, porque tem um fantasma da ex-mulher dele na cama. Mas por quê? Porque ele levava. Então, também fiz alguns trabalhos, pedi permissão para ele, para poder fazer trabalhos espirituais para auxiliar ele, porque ele ficou numa obsessão por mim. Porém, gente, depois, mais pra frente, eu vou relatando algumas coisas pra vocês, porque são relações kármicas. Eu já expliquei aqui pra vocês que eu encontrei nesta vida, né, em outros avatares, eu reconheci almas, né, afins, energias que eu já trago de outras vidas. O meu filho é uma ligação kármica, né, que tem comigo. Ele foi uma ligação. A minha mãe foi uma ligação. O meu pai, né, que foi pai nessa vida. Só estamos em corpos diferentes, mas a alma é a mesma. E eu identifiquei. E essas pessoas também reconheceram. Tanto é que esse meu marido, é o que eu tô te falando, nós nos conhecemos 7 meses depois, gente. Nós não tínhamos conhecimento, nós não tínhamos bagagem, nem namoramos. Fomos direto para o casamento e ainda durou 10 anos. E o casamento só separou, apesar da bebida e uma série de coisas, porque ele pediu o divórcio, porque ele se apaixonou por outra pessoa. Depois se arrependeu, quis voltar, mas já era. Mas enfim, então eu tenho sim algumas ligações que eu reconheci e inclusive 2 amigas, e é impressionante porque a ligação, né, de outras vidas é tão forte que a conexão a gente sente. A gente sente mesmo que assim, você não tá retomando nada, mas você sabe que você conhece, tem uma ligação muito forte, é muito profundo o sentimento, tá bom? Enfim, pessoal, essa é a minha história aí com uma stalker, né, que fez magias várias para poder me acabar, me eliminar. Eu tenho minhas proteções, como eu falo, o santo é forte, mas essa pessoa tentou de tudo para me destruir e ficar, né, com ele, que por final nunca ficou com ele, né? Se ela queria tanto, se eu era o empecilho, depois que eu saí, né, da vida dele, ela poderia ter entrado, mas ela nunca ficou porque não era o que ele queria, não era o gosto dele. Então, ou seja, ela perdeu tempo, ela perdeu energia, acumulou uma dívida kármica, hoje deve estar pagando, né? Porque assim, para fazer o que fez, gente, você não paga em 1 ano, tá? Às vezes a pessoa leva uma vida toda, ó, se lascando, literalmente falando. Mas também que Deus abençoe. Eu tô vivendo a minha vida, meu filho tá aí grande e vida que segue. Hoje eu achei interessante trazer para vocês esse relato dessa stalker, né, macumbeira aí, que fez de tudo pra, né, acabar comigo. Enfim, próximo vídeo eu falo aí sobre inveja. Se eu já fui vítima de inveja, já. Lado profissional, pessoal, já me lasquei muito num trabalho por causa de gente invejosa. Família também. Algumas amigas, né, como a gente fala, também. Mas isso é história para um outro relato, tá bom? Um beijo de luz a todos vocês. Namastê e muita, muita gratidão.